Não tenha dúvida, sim, Deus disciplina a quem ama. Esse é o tema de hoje no nosso estudo dos Salmos. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, hoje nós vamos estudar o Salmo de número 38, aqui preciosas lições através da vida de Davi, mais uma vez. Ao ler os Salmos, nós percebemos que as emoções de Davi elas variavam muito. Logo na leitura nós percebemos isso. No Salmo 37, por exemplo, Davi expressava uma grande confiança em Deus. Nós estudamos este salmo ontem. Mas agora, no Salmo 38, ele chora e lamenta por causa do seu pecado. Nós devemos nos lembrar que Davi ele tinha a condição de rei, ele governava todo um povo, ele era representante de um povo. Logo, todas as suas atitudes importavam e importavam muito. O seu pecado não dizia respeito somente a ele, mas também a toda uma nação. Então, a seriedade dos pecados na vida desse homem era algo que deveria continuamente ser tratado por Deus, e também não é diferente na minha e na sua vida, já que hoje nós somos aqui na face dessa terra embaixadores de Cristo Jesus, filhos de Deus, pessoas que o Senhor deseja que caminhe bem, e para caminharmos bem, nós devemos estar longe dos pecados e hora ou outra nós vamos perceber Deus direcionando a nossa vida para que nós passemos bem longe das atitudes pecaminosas, para que nós nos afastemos do pecado e cresçamos em santidade. Você vai perceber que neste salmo Davi demonstra mais uma vez um coração de alguém que é de fato filho de Deus. O coração de um verdadeiro servo do Senhor, alguém que não esconde de forma alguma o seu pecado diante do Senhor, mas aceita a disciplina que vem de Deus, reconhece o seu pecado. Esse tipo de atitude demonstra o caráter de filho de Deus, o caráter de servo de Deus e, de fato, aqui tem preciosas lições para a nossa vida. Querido irmão, querida irmã, eu não abandonei o nosso propósito aqui de estudo dos Salmos. A meta é finalizar o estudo de todo o livro dos Salmos, mas também há o propósito aqui nesse canal de abençoar vidas. Por isso, eu convido você mais uma vez a se lembrar de uma pessoa muito especial no dia de hoje, aquela pessoa que Deus trouxe ao seu coração. Não questione. Ore pela vida dessa pessoa, envie uma mensagem para essa pessoa nesta manhã, nesse dia e diga: fulano, estou orando pela sua vida, resolvi encaminhar esse estudo para você no dia de hoje e saiba que eu estou orando por você. E ore pela vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que Deus continuará abençoando muitas pessoas através deste nosso projeto, dessa nossa atitude. Que o Senhor abençoe a você por isso. Do verso 2 até o verso 10, a segunda parte, nós vamos observar mais sobre a enfermidade de Davi, esse seu pecado, como o pecado estava afligindo ele e como essa enfermidade foi algo difícil na sua vida. Na terceira parte, do verso 11 até o verso 20, nós vamos perceber aqui Davi sofrendo uma grande solidão e abandono dos seus amigos. E a quarta parte, o final, versos 21 e 22, Davi mais uma vez clamando a Deus por ajuda. Vamos então observar aqui a primeira parte. O verso 1, Davi diz o seguinte: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na sua ira. Davi ele sabia que seria disciplinado por Deus por causa do seu pecado, mas ele pede para que Deus não haja com tanto rigor sobre a sua vida, que o Senhor o trate de uma forma um pouco mais branda, de certa forma. Parafraseando, ele estaria dizendo ao Senhor: Senhor, pegue leve comigo, que o Senhor tenha de misericórdia de mim. Sim, eu sei que eu pequei, eu sei que errei, mas tenha de misericórdia de mim, Senhor. Por isso, ele diz: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na sua ira. Agora, a segunda parte, do verso 2 até o verso 10, nós vamos perceber aqui a enfermidade como resultado do pecado. A enfermidade que estava sobre a vida de Davi era resultado do seu pecado e ele tinha consciência disso. Vamos ler, por exemplo, o verso 3 que diz: Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado.
Não é descrita a doença que Davi estava enfrentando. O verso 11 nos dá um indício do que seria essa enfermidade, mas não há certeza sobre a enfermidade porque ela não é citada aqui no texto. Mas certamente era algo terrível, um sofrimento muito profundo que Davi estava passando neste momento. O verso 3 nós já lemos, mas vamos ler também o verso 5, que se parece muito com ele. Ele diz: minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Interessante o que ele diz no final do verso 5 e também no final do verso 3. Por causa da minha insensatez. No final do verso 3 ele diz: por causa do meu pecado. Perceba que ele não diz: Senhor, estou sofrendo essa enfermidade, estou sendo disciplinado pelo Senhor por causa dos meus inimigos, por causa do pecado dos outros, porque eu fui inocente e acabei pecando. Não, por causa do meu pecado, por causa da minha insensatez. Ele não culpou ninguém, ele assume o seu pecado diante de Deus. Se demonstra esse caráter verdadeiro de Davi, de verdadeiro servo do Senhor, alguém que realmente temia ao Senhor e sabia da onisciência de Deus, sabia que não poderia mentir diante do Senhor, deveria assumir sim o seu pecado, os seus erros diante de Deus. E justamente por essa atitude eu acredito que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Sim, ele pecava, sim, ele errava, ele falhou muitas vezes contra Deus, mas ele assumiu essa postura de reconhecer o seu pecado diante do Senhor, se arrepender do seu pecado. E nós também devemos tomar muito cuidado, primeiro, para não ficarmos pecando, não ficarmos vivendo no pecado, mas quando acontecer o pecado em nossa vida, nós chegarmos diante de Deus e confessarmos os nossos pecados nominalmente diante de Deus. Senhor, eu cometi esse pecado contra o Senhor. Essa é uma atitude de um filho de Deus, de alguém que tem a plena ação do Espírito Santo na sua vida. Querido irmão, querida irmã, eu quero esclarecer um pouco também a respeito das enfermidades. Nem sempre as enfermidades, elas vêm de uma disciplina de Deus e nós sabemos disso, a própria palavra de Deus nos mostra isso. Nem sempre que uma pessoa está enferma, está passando por uma doença, seria o juízo de Deus, seria a disciplina de Deus sobre a vida da pessoa. Mas pode também acontecer de doenças e enfermidades serem resultado de pecado, serem disciplina de Deus sobre a vida de uma pessoa. E este era o caso de Davi. E ele mesmo reconhece que esse seu momento de enfermidade era uma disciplina de Deus sobre a sua vida. Então, logo, nós compreendemos que o melhor caminho mesmo é evitar o pecado. O melhor caminho é evitar a desobediência. Mas a disciplina, ela pode acontecer na vida de um filho de Deus por causa do pecado. E nós vamos, para esclarecer ainda mais este ponto, ler o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 30, que Paulo diz aqui o seguinte: por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então perceba que Paulo está falando aqui neste contexto daquelas pessoas que estavam tratando a ceia do Senhor sem reverência, estavam participando da ceia do Senhor de qualquer forma. E Paulo alerta eles que eles seriam disciplinados por Deus, né? Ou estariam sendo por causa dessa sua atitude. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, ou seja, resultado desse tipo de irreverência da parte de vocês. Ainda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 11, o verso 32, nós encontramos a explicação do porquê Deus disciplina. Por que que Deus trata com disciplina os seus filhos, aqueles que são seus amados? Isso é algo bom ou isso é algo ruim? É claro que é algo bom, e Paulo explica o porquê é bom ser disciplinado por Deus. Verso 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, Deus não nos trata segundo o mundo. O Senhor tem uma forma própria de tratar com os seus filhos. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados, que nós venhamos a crescer e melhorar a cada dia. Ainda em Hebreus capítulo 12, verso 6, vou colocar esse texto em tela também, é dito o seguinte pelo autor: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita
como um filho. Então a disciplina de Deus é um sinal do verdadeiro e genuíno amor de Deus. Imagine só você, um pai e uma mãe que nunca educa os seus filhos, que nunca disciplina os seus filhos. Isso é verdadeiro amor? Claro que não, porque imagine só que uma criança aprende toda a vida a fazer coisa errada e nunca é disciplinada por alguém. Isso demonstra falta de amor dos seus pais. Então o Senhor, nos amando, sendo Pai verdadeiro, Ele nos disciplina, Ele nos castiga sim quando necessário, para que nós venhamos a crescer na graça, para que nós venhamos a crescer em santidade cada vez mais. Então não tenha dúvida, sim, Deus disciplina as pessoas por causa do seu pecado. Agora vamos à terceira parte do Salmo de número 38, o verso 11 até o verso 20, e eu quero ler primeiro o verso 11, e ele diz o seguinte: Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Aqui Davi está passando por uma grande solidão e ele sofre por causa também do abandono dos seus amigos. Provavelmente a doença que Davi estava enfrentando neste momento era uma lepra ou algo nesse sentido, algo que era contagioso, porque ele diz: meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Então a aflição que estava sobre ele, aquela doença que estava sobre ele, ela também motivo para que os seus amigos se afastassem dele. Então dá indícios de que seja sim uma lepra ou algo neste sentido. O verso 13, 14 e 15, ele diz o seguinte: como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Davi ele percebeu que ficar falando sobre a sua condição ou até mesmo ficar dando muita atenção aos outros naquela condição em que ele estava provavelmente o traria ainda mais sofrimento. Nestes versos 13 e 14, me lembro muito da história de Jó. Você vai perceber que Jó, naquele momento de grande sofrimento ali, né, e Jó não estava sendo disciplinado por Deus, era justamente o contrário, né? Jó estava passando por aquele momento difícil ali, e naquele momento os seus amigos se aproximam dele, e boa parte do texto, boa parte do livro de Jó, nós percebemos os amigos mais atrapalhando do que ajudando, não é verdade? Trazendo ainda mais sofrimento sobre o coração daquele homem, dizendo: Jó, reconheça logo que você está em pecado, reconheça logo que você pecou em Deus, contra o Senhor, que você pecou contra Deus, reconheça logo. Isso trazia profundo sofrimento ao coração de Jó, e assim se estende todo o livro de Jó. Por que os amigos trabalham dessa forma? Por que eles estavam agindo dessa forma? Porque no Antigo Testamento havia-se o costume de entender que se uma pessoa estava passando por extrema pobreza, se ela estava sofrendo muito, se ela estava com alguma enfermidade, ela estava literalmente infeliz, logo essa pessoa estava em pecado, era uma punição de Deus sobre a vida da pessoa. E eu acredito que o livro de Jó é importante para demonstrar que nem sempre os momentos de doença, os momentos de sofrimento são juízo de Deus. Podem ser, mas nem sempre são disciplina de Deus, e esse era o caso de Jó. Mas de fato, retornando aqui ao texto, quando há momentos de enfermidade, momentos de sofrimento, há pessoas que se aproximam de nós sem sabedoria. Eu observo muito isso, por exemplo, em velório. Há pessoas que querem dar uma aula de teologia para a pessoa que está em luto, querem falar um monte de palavras para a pessoa que está em luto, quando na verdade o que a pessoa precisa é somente de um abraço, é somente de um conforto ali naquele momento, não precisa de muitas palavras, e aqueles que não sabem o que dizer, melhor que ficassem calados. Eu acredito que por isso Davi se expressa dessa forma: com o surdo não ouço, com o mudo não abro a boca, fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Querido irmão, querida irmã, às vezes é melhor fazer isso, às vezes é melhor se fingir de surdo, às vezes é melhor fingir como mudo e não dizer nada, fechar os seus ouvidos para algumas coisas que chegam até você, para que isso ainda não te faça ainda mais mal. Mas aqui Davi expressa que ele preferia, ao invés de ouvir o que estava certamente nos burburinhos ali ao seu redor, ele preferiu ainda continuar confiando no Senhor, esperar no Senhor. Essa deve ser a nossa atitude. O verso 15: Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor
Meu Deus, querido irmão, querida irmã, eu não tenho dúvida. Nem todos compreendem profundamente a nossa dor. É certo que muitas pessoas não vão compreender o momento de sofrimento que nós passamos, mas é certo que Deus compreende, é certo que o Senhor sabe exatamente o que se passa no nosso coração, na nossa mente, porque Deus é onisciente. Então nós podemos contar com a ajuda de Deus, devemos esperar no Senhor, assim como fez Davi nesse seu momento de enfermidade. Senhor, em Ti espero, Tu me responderás, ó Senhor. Meu Deus, perceba que mesmo nesse momento de disciplina, de sofrimento, ele ainda não perde a sua confiança em Deus. Vamos então ao final do Salmo 38, versos 21 e 22. Aqui Davi mais uma vez finaliza com um clamor por ajuda. Ele iniciou clamando a Deus por ajuda e finaliza também clamando a Deus por ajuda, e ele diz no verso 21 e 22: Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Então perceba que ele finaliza pedindo socorro de Deus. Se tem algo que a enfermidade nos ensina, é que o verdadeiro socorro vem da parte do Senhor. A enfermidade mostra que muitas vezes a riqueza não é suficiente, os bens materiais não serão suficientes, o poderio, a influência humana não será suficiente. Somente a misericórdia de Deus poderá nos resgatar daquela situação. Querido irmão, querida irmã, finalizamos então o estudo do Salmo 38 por aqui. E nós devemos guardar essa verdade em nosso coração. Nós devemos sempre confiar no Senhor, confiar em Deus em todo o tempo. Seja com enfermidade, seja sem enfermidade. Em todo o tempo devemos confiar em Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Permitindo o Senhor, eu retorno mais uma vez aqui com o nosso Devocional Kairos.